Começa agora o podcast da Revolução Brasileira. Olá, essa é mais uma edição do podcast da Revolução Brasileira e hoje nós vamos conversar com a professora, socióloga e militante da Revolução Brasileira, Angélica Lovato. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Professora, uma questão que está em voga e que nós entendemos enquanto Revolução Brasileira que precisa ser debatida é o estado atual das esquerdas no Brasil e como elas têm se portado frente ao governo Bolsonaro e a uma série de políticas liberais, neoliberais que estão tentando ser implementadas e que já vigoram desde o governo FHC, desde a redemocratização, e que agora vão para um passo final, ou se não um passo final, um passo mais intenso de aperfeiçoamento de alguns mecanismos do rentismo e de outras questões mais. Qual é o caminho que a esquerda tem seguido e o que origina isso? Bem, em primeiro lugar, existe um espaço de radicalidade política que está muito mal aproveitado pela esquerda, principalmente a partir da crise de junho de 2013 para cá. Então, evidentemente, não ter aproveitado um espaço de radicalidade política em favor da classe operária, em favor da classe trabalhadora, aprofundando, portanto, uma crise do próprio sistema, né, do rentismo no Brasil, vem de uma construção pós-1964, que acabou por trazer aquela proposta da famosa nova esquerda, que rejeitaria modelos anteriores, onde o trabalhismo e o comunismo e todo um conjunto de situações de esquerda do pré-64 foram consideradas tacanhas, foram consideradas traições da classe operária e uma série de coisas que a gente pode voltar daqui a pouco. Então, o estado atual da arte das esquerdas é de uma grande oportunidade, que nós não sabemos se ela vai aproveitar. Mas para a perspectiva da gente que defende a Revolução Brasileira como uma estratégia, né, com a tática de construção de passos, né, para essa revolução em curso, para isso que está caminhando para um espaço de radicalidade, para as esquerdas em geral isso ainda não despertou. Tanto é que elas têm uma concepção liberal de política, né, que não envolve a classe operária na sua própria luta, que é a luta de classes, não identifica a oposição capital e trabalho, e com toda a falência daquilo que a gente chama de um sistema petucano, ou seja, daquela estabilidade provocada pelo Plano Real, e que gerou governos do PSDB e na sequência do PT, houve uma estabilidade supostamente econômica e que fez com que, né, no limite da nossa disposição de luta, a classe operária ficasse refém de centrais sindicais que não chamavam para a luta, o próprio setor do campo, né, ao invés de avançar na luta e nas ocupações durante o governo Lula e Dilma, manteve uma estabilidade. Aí chegou quem diante da crise forte que veio a partir de 2013? Chegou nesse último processo eleitoral um candidato da direita, né? Um candidato articulado com aquilo que significa uma radicalidade contrária à classe operária e disse, eu vou mudar tudo isso que está aí. E isso pegou na população brasileira, que é uma população sofrida, nosso povo sofre na miserabilidade. E diante de candidaturas como a do PT, que acabou desembocando no Haddad com a prisão de Lula, a gente teve um discurso lento, né? Um discurso morno, abstrato, da democracia em abstrato. E aí a radicalidade de direita venceu, sendo que teria que ter sido uma radicalidade de esquerda. Professora, para entender como Bolsonaro e esse grupo articulado chega ao poder, é também importante a gente entender como que a esquerda passou a adotar medidas que não falam de forma mais ampla com a população. E tem um componente histórico nisso, que você realiza a crítica e realiza a revisão também, que é a discussão do pré-64 e dos autores que vieram após 64. Você poderia comentar mais um pouquinho disso pra gente? Claro. Operou-se no Brasil, a partir da ditadura militar implantada em 64,
evidentemente pelo exílio, prisão, tortura, execução e morte de um grande setor da esquerda, uma mudança qualitativamente importante para a esquerda, que abandonou o discurso da Revolução Brasileira, que era muito comum no pré-64, em termos estratégicos, se queria uma Revolução Brasileira. Taticamente, podia ser uma revolução democrático-burguesa, uma transição direta ao socialismo, as etapas, enfim, toda uma discussão que a gente não vai desdobrar aqui agora, mas a grande verdade é que existia uma esquerda disposta a fazer um programa para realizar a Revolução Brasileira e que indicava o nosso subdesenvolvimento e a nossa dependência. Então, iam nessa direção setores muito importantes, né, dos intelectuais brasileiros que não se entendiam como intelectuais dentro de uma universidade. A produção teórico-política da esquerda era feita em institutos como o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, era feita dentro dos partidos, no PTB, no PCB, na AP, na POLOP. As pessoas discutiam isso nas ligas camponesas, na Central Geral dos Trabalhadores, na UNE, nos centros populares de cultura. Ou seja, não era só na universidade que parecia que se articulava uma teoria social. A teoria social estava profundamente ligada a isso. E a discussão do nacionalismo estava muito presente. Por quê? Porque era a construção da nação, a superação do subdesenvolvimento e a denúncia da nossa dependência em relação aos capitais estrangeiros. Havia dois projetos em disputa. O de uma burguesia nacional autônoma e o de uma burguesia que poderia desenvolver o país, mas a preço de depender do capital estrangeiro. Nenhuma dessas duas traria autonomia. Então só tinha uma saída para a classe trabalhadora, propor a transição socialista. Com o golpe de 64, que foi uma articulação do imperialismo mundial contra as forças que vinham aqui no governo João Goulart, Brizola, o trabalhismo e tudo aquilo que tinha montado o Instituto Superior de Estudos Brasileiros e um projeto de Revolução Brasileira, o golpe foi uma vitória, evidentemente, dessas forças imperialistas e tudo mudou na Universidade Brasileira e tudo mudou no Brasil. Por que eu estou falando da universidade? Porque toda a produção teórica voltou-se para dentro da universidade e, claro, feita por aqueles que ficaram no Brasil, ou seja, não estavam nem exilados, nem mortos, nem presos, nem torturados. Produziu-se dentro da chamada Escola de Sociologia Paulista aquilo que a gente chama de um quadrilátero teórico que colocou em xeque, né, e abandonou o discurso revolucionário e veio com um discurso contra o atraso e o autoritarismo, não denunciou mais a nossa dependência e o nosso subdesenvolvimento e reduziu tudo a um discurso abstrato de democracia. A democracia como um valor universal, o socialismo como uma meta longínqua e esterilizou-se o discurso revolucionário. E passou-se a fazer uma produção, inclusive, de um marxismo acadêmico. Ou seja, ciência é verdade, ideologia é posição política, né? E dentro da universidade se faz ciência. Inclusive, contaminou o próprio marxismo. As 4 teorias produzidas que desfiguraram a ideia de uma revolução brasileira, portanto, desorganizaram a revolução no Brasil e, portanto, postularam conveniências com o regime, isso é importante que se diga, foram a teoria da dependência na vertente de Fernando Henrique Cardoso, a teoria do populismo na vertente de Francisco Verfort, a teoria do autoritarismo de vários autores e a teoria do autonomismo formulada por Eder Sader. Todos dentro da Universidade de São Paulo e não, por acaso, os 2 novos partidos pós-80 no Brasil, pós-abertura, que surgiram deste, falando de uma maneira mais sarcástica, né, quadrúpede teórico sobre o qual o Brasil ficou de 4, né, se pôs sem ter a inteligência devida para superar o nosso subdesenvolvimento, a nossa dependência, né, se deram dentro deste bloco universitário. O acadêmico matou o intelectual e os 2 partidos que surgiram foram o Partido dos Trabalhadores e o PSDB. Não por acaso, depois, a partir de 94, aqueles que formularam o sistema petucano, que eu daqui a pouco posso desdobrar melhor.
Angélica, e dentro disso que você vem levantando e dessa discussão que a Revolução Brasileira tenta fazer, é possível pensar que, se surgiram depois dos anos 60, esses teóricos que ficaram no Brasil, que não foram exilados, que não sofreram as perseguições mais fortes da ditadura e conseguiram produzir uma teoria, que existia uma outra teoria que apontava para um caminho diferente, para um projeto de Revolução Brasileira, seja ele democrático popular ou revolucionário no sentido socialista da palavra. Mas se existe essa teoria, se existia esse movimento, por mais que ele possa possuir contradições e limites, ele também aponta para possibilidades. Quais são esses autores? O que a gente pode extrair deles? E como, a partir deles, repensar o Brasil, repensar a América Latina e pensar uma nova possibilidade de atuação política e de pensamento social brasileiro? Exatamente. Sabe de onde surgiu uma possibilidade da gente superar este quadrilátero teórico e retornar a um discurso de Revolução Brasileira? Justamente com os pensadores e que também atuaram na luta armada e nos partidos que foram exilados do Brasil na hora do golpe de 64. O principal deles é Rui Mauro Marini, que participou da POLOP, a política operária, o próprio nome está dizendo a que veio. Muito claramente. E que dentro ali do pré-64 para o pós-64 e com a repressão, era dos grupos mais dinâmicos do ponto de vista da transição socialista, sem ter ilusões com uma burguesia nacionalista e um etapismo, como foi o caso do PCB e como foi o caso de outros partidos. Sem desconsiderar aqui também a importância do trabalhismo, por toda a figura do João Goulart e do Brizola, mas quero me deter na proposta revolucionária da POLOP e do Rui Mauro Marini como teoria marxista da dependência, que inclusive estava no bloco da discussão da dependência, mas como a FHC foi para um lado muito conservador, né, e de combater atrasos e autoritarismo e não pegar no foco da dependência, o Rui Mauro Marini, a partir da discussão no exílio, inclusive com André Gunder Frank, que é um importante pensador estrangeiro que também estava aqui pelas terras latino-americanas, desenvolveu a seguinte ideia, né, que é a ideia do desenvolvimento do nosso subdesenvolvimento, o Gunder Frank. E aí o Marini desenvolveu a ideia de subdesenvolvimento e revolução, ou seja, como superar o subdesenvolvimento? Apenas com a Revolução Brasileira. Porque senão você fica nos termos de uma dependência associada, como se graus diferentes de associação com o capital estrangeiro pudessem nos levar à autonomia, que é a farsa vendida pelo Fernando Henrique Cardoso. Mas não só ele, a teoria do populismo também, com Francisco Verfora, jogando na lata do lixo o período de 30 a 64 como uma grande artimanha de líderes populistas e com o trabalhismo e o PCBismo enganando a classe operária, desviando-a de sua real estrutura. O Rui Mauro Marini conseguiu superar todas essas dificuldades da estratégia da Revolução Brasileira, propondo esta análise do subdesenvolvimento que vai ser superado pela Revolução. Ficou exilado, nem mesmo depois de 79 ele pôde voltar ao Brasil, a intelectualidade não deixou, a sua teoria era por demais enfática e atrapalharia o quadrúpede teórico, né? E também, junto com ele, grandes figuras como Teotônio dos Santos, esse brasileiro muito importante também, e a Vânia Bambirra, que também fizeram uma produção da teoria marxista da dependência, foram conhecidos em toda a América Latina, onde ficaram exilados por muito tempo, conhecidos na América do Norte, conhecidos na Europa, com suas obras traduzidas e desconhecidos no Brasil. Muito recentemente é que esses textos que estavam em espanhol foram traduzidos e o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina promoveu, através da coleção Pátria Grande, a publicação dessas obras da teoria marxista da dependência, que eu recomendo vivamente aos nossos ouvintes que passe a conhecer e a ler. Professora, se a teoria marxista da dependência possibilita para a gente de sair da perspectiva que o petismo, o lulismo e também que outros grupos, uma parcela considerável do PDT e do PCdoB, de encaminhar a esquerda para uma luta abstrata pela democracia, contra o fascismo e outras coisas tantas que no dia a dia não falam para o chão do povo, sem aqui de forma alguma querer distanciar o partido
ou as correntes dos partidos do povo, mas se esses grupos não conseguem falar algo que interessa a população de forma geral, e a teoria marxista da dependência pode fazer isso, a partir dela, o que propor? Bom, aí são duas questões. Primeiro, uma crítica funda à esquerda montada nos anos 80 no Brasil, que a teoria marxista da dependência ajuda a pôr a nu, porque indica que ela não coloca o pingo nos is da dependência e do subdesenvolvimento, ou seja, parece que o Brasil está desenvolvido porque a ditadura militar associou-se ao capital estrangeiro e fez grandes obras de desenvolvimento e que, portanto, o problema econômico é só político, é o atraso e o autoritarismo, como eu havia falado anteriormente. Então, o PT surge como uma esquerda supostamente nova e rejeita justamente as coisas mais valorosas do pré-64 e que estão presentes na teoria marxista da dependência, que é a valorização da centralidade operária, a classe operária como protagonista da luta. E aí o PT, mesmo sendo, olha o paradoxo, o grande partido que se forma a partir das greves de 78, 79 e 80, que paralisaram não só o ABC Paulista e o Brasil, mas o mundo por causa do sistema produtivo, fica refém de uma intelectualidade que vai dizer o seguinte: a classe operária é autônoma, ela não tem que seguir uma vanguarda, e aí o PT rejeita o marxismo, rejeita o comunismo, rejeita o próprio socialismo, se coloca como um partido social-democrata e acredita numa suposta autonomia de uma classe que não pode ser guiada por ninguém, mas ao mesmo tempo é a classe protagonista das greves do ABC Paulista. Como? Porque ficou refém de uma intelectualidade da teoria do populismo que disse: temos que desviar a classe operária de sua própria centralidade. E com isso dar espaço a atores múltiplos, plurais, com pequenas causas que têm que ser trabalhadas devido à pouca possibilidade de tomada do poder do Estado. Então é uma esquerda que desistiu de tomar o poder do Estado. O PT é uma esquerda que desistiu de tomar o poder do Estado. O PSDB nem nunca se propôs a isso. E há uma identidade muito grande nesses dois partidos. Por quê? Porque eles são social-democratas e divergem apenas numa forma de como atuar com os trabalhadores. É nesse sentido que, se a gente propõe um programa para a Revolução Brasileira resgatando a centralidade operária, a gente supera aquilo que é confundido, por exemplo, Lula, que chega a ser um grande líder sindical num dado momento, mas não líder da classe operária que quer se emancipar. Segundo lugar, um grande líder eleitoral, mas não um grande líder das massas capaz de superar a lógica do capital, mesmo porque o PT nunca se propôs a isso. Então, nesse sistema que vem de 1994, com a implantação do Plano Real, até o esgotamento da crise de junho de 2013, nós tivemos uma espécie de uma estabilidade petucana, tucanos e petistas, onde o sistema de alimentação da dívida e a desindustrialização, que serviu para a alimentação do rentismo, e é aí que a teoria marxista da dependência nos ajuda a analisar as diversas frações rentísticas do esquema da dependência brasileira, e que o PT passa ao largo, desmobilizando a classe trabalhadora das centrais sindicais, desmobilizando os trabalhadores do campo, porque parecia que no governo Lula, quem fizesse uma greve ou uma ocupação estaria desestabilizando o governo. Então nós ficamos numa pasmaceira de 14, 15, 16 anos, e aí veio a crise econômica. A classe trabalhadora não aumentou a propriedade, aumentou em alguns momentos a renda, e agora a renda de novo baixa, e aquela suposta classe média que os governos do PT teriam criado está de novo proletarizada. Mas, professora, dentro dessa perspectiva de que o PT não colocou o que é fundamental em pauta, e se tão pouco falou de se tomar o poder ou de se destruir a existência de um poder ou qualquer coisa desse tipo, e a Revolução Brasileira, enquanto corrente política, enquanto grupo organizado, enquanto pensamento social se coloca à disposição de o fazer, como a gente pode definir o que é a Revolução Brasileira e a partir de quais bases ela deve operacionalizar para construir uma alternativa, uma outra realidade? Construir a Revolução Brasileira, evidentemente, pressupõe entender que não há revolução sem teoria revolucionária e não há prática revolucionária sem teoria revolucionária. Então, isso é uma ideia que a gente
Precisa deixar muito claro porque uma construção revolucionária ela não se dá apenas ocupando um governo pela via eleitoral, em primeiro lugar. Mas, dentro dos passos importantes de uma luta política, nós precisamos superar uma ideia, né, que vem do John Holloway e que naquele momento dos anos 80 no mundo influenciou muito o zapatismo, o autonomismo e todas essas correntes não revolucionárias, que é a seguinte: mudar o mundo sem tomar o poder. Essa máxima zapatista e que vem dessa teoria política que acredita que só é possível lutar contra micropoderes, isso vem também do Maio de 68, do Foucault, que aqui a gente não vai poder desdobrar, né? Significa sim que numa luta política a revolução é a tomada do poder do Estado. E é a tomada do poder do Estado transformando-o numa ditadura do proletariado contra a burguesia. Evidentemente que essa é a primeira atitude ditatorial proletária. Isso num processo revolucionário. E que tanto esse discursinho da democracia abstrata não consegue entender. Que não se fala sequer em tomada do poder, se fala em alcançar o poder pela via eleitoral, pela radicalização democrática. Você pode ver que quase todos os partidos, e é por isso que na Revolução Brasileira a gente insiste nisso, tem dificuldades, continua esterilizando o discurso revolucionário e pega o discurso assim, a radicalização democrática, a democracia como um valor universal e o socialismo no futuro. Não há socialismo sem a implantação do estágio da ditadura do proletariado. Obviamente aqui que a gente não está ressuscitando nenhum tipo de tese de que é possível socialismo num só país, mas a construção revolucionária é no aqui e agora do nosso espaço nacional. Por isso que marxismo e nacionalismo andam juntos, revolução e nacionalismo andam juntos, e no nosso continente latino-americano, a revolução latino-americana, e depois a revolução africana, a revolução asiática, a revolução europeia, a revolução estadunidense, a revolução dos países centrais, os carros-chefes do capitalismo mundial. Então, aqui não vai de modo algum, na ideia de tomada do poder, a etapa posterior que só a classe operária pode trazer de destruição total do Estado, mas nesse outro estágio da dimensão da Revolução Brasileira, ou seja, e mundial. Claro que é a Revolução Brasileira e mundial, mas o desenvolvimento é desigual e combinado, isso está no Marx, em outros autores também, evidentemente, mas às vezes a gente esquece, pensa que está nos marxistas e não no Marx, quando a ideia está lá, mas a Revolução Brasileira, ela é, evidentemente, a construção de um processo revolucionário que leve à tomada do poder com a implantação da ditadura do proletariado sobre a burguesia, com expropriação de classe. A classe trabalhadora, ela só tem a perder os seus grilhões, por quê? Porque ela é a primeira vez na história que uma classe dominada, ao poder se livrar dos seus grilhões, ela não criará uma nova classe proprietária. Então, é a classe operária que poderá emancipar toda a humanidade. E é aí que a gente supera, inclusive, a ditadura do proletariado e forma uma sociedade comunista, onde, né, de cada um segundo a sua capacidade, para cada um segundo a sua necessidade. Então, eu diria que a Revolução Brasileira é esse momento de estar em curso através de greves, através de manifestações, através de estar na rua e da construção de uma teoria social comprometida, que não esterilize a Revolução, que não fique no papo da radicalização democrática, que não nos levará nem pela via eleitoral a uma saída justa. Professora, mas então encaminhando para os finalmente dessa discussão muito produtiva que a gente teve aqui, e que é um episódio especial do podcast da Revolução Brasileira, porque gravado de forma pessoal e não pela internet, etc. Como a Revolução Brasileira lida com a política na sua forma mais institucional? Porque se a Revolução é eminentemente social, ela não nega a política tradicional, tal qual a gente conhece, ou melhor, tradicional não, a política do parlamento e a política dos nossos deputados, dos nossos senadores e assim por diante. A Revolução Brasileira, ela vê uma relação muito intrínseca entre política e economia. E, portanto, fazer política significa ter uma atuação em todas as frentes. Nas frentes institucionais, partidos, sindicatos, movimentos populares, as eleições, mas fundamentalmente uma construção de massas, uma construção em movimento estudantil, movimento sindical, no partido, evidentemente, porque somos, né,
militantes de um partido político também, a valorização do que significa isso. Onde que vem a crítica da Revolução Brasileira a uma certa forma de fazer política? É ao cretinismo parlamentar, ou seja, acreditar que elegendo um vereadorzinho, elegendo lá um deputadozinho, elegendo um senador, e especialmente quando se considera o campo nacional, né, do Congresso Nacional, a gente está mudando a realidade. Muito cuidado com esse discurso nós temos. Por quê? Porque não adianta um partido eleger 10 membros e fazer a cláusula de barreira e isso ser a grande vitória, né? Se a presidência da República que ganhou é o Bolsonaro e dentro deste Congresso nós temos mais de 500 deputados e nós somos 10. Por quê? Um revolucionário tem que ter claro o seguinte, ele tem que estar presente na política tal qual ela se configura hoje, ele não pode ser um absenteísta, ele não pode simplesmente propor um voto nulo e não batalhar por nada, sair de todos os sindicatos, sair dos partidos e fazer roda de conversa e ciranda, entendeu? Nós não somos a esquerda cirandeira na Revolução Brasileira, mas nós acreditamos no quê? Né? Que o parlamento brasileiro, ele é a inversão da sociedade, é uma inversão liberal posta como projeto, ou seja, a grande maioria da sociedade, ela é minoria no parlamento enquanto representação. E a grande minoria da sociedade, a classe dominante, é maioria no parlamento. No dia que a gente fizer essa inversão, o parlamento é fechado. O parlamento não é o lugar por onde nós vamos fazer a revolução. Então a Revolução Brasileira trabalha por deputados, ela faz campanhas, mas ela não elege isso como a sua principal política. Ela acredita muito sim na força dos cargos executivos, especialmente, né, aqueles que podem no âmbito nacional. E vamos falar aqui a grande verdade, o presidencialismo para um país subdesenvolvido e dependente é a nossa grande arma, enquanto a gente ainda não fez a revolução. Porque no presidencialismo é o voto direto, não é o representativo. E no parlamento é essa ilusão de que a representação democrática nos dá todo o direito a estar fazendo o mandato LGBT, ou o mandato feminista, ou o mandato de uma indígena, ou o mandato de um negro, seja a grande evolução que não faz nenhuma ligação com a luta de classes e não adianta nada a luta dos trabalhadores. Se dentro do parlamento os trabalhadores, que são a maioria, estão numa relação invertida, nós temos que acabar com o parlamento. Então, claro que no processo do presidencialismo brasileiro e da participação das eleições, o que nós temos que estimular é movimento sindical, estudantil, paralisações, paralisação da produção. A burguesia só entende uma linguagem, a paralisação do processo produtivo, dos meios de produção. E, portanto, a nossa luta política tem que indicar o caminho revolucionário por aí. É fácil? Não é. É construção teórico-política? É participação? Não absenteísmo? Centralidade da classe operária? Colocar a luta das causas, das opressões dentro da exploração capitalista. E sermos muito estudiosos, mas não no sentido diletante, e sim de uma construção teórica para intervir na realidade. Um intelectual público comprometido e não um acadêmico da universidade que monta o Lattes, faz a sua pesquisa e quando ele termina, o Brasil continua o mesmo. Nós precisamos mudar esse país. Bom, muito obrigado, professora. A gente agradece fundamentalmente a quem ouviu até aqui. Lembrar os ouvintes de se inscreverem no podcast, no canal da Revolução Brasileira também no YouTube. E já que nós falamos aqui desse quadrilátero teórico, das discussões que o pré e o pós-64 nos trouxeram e como isso está influenciando até hoje as esquerdas e a política nacional, a gente gostaria que você fizesse algumas considerações finais em relação a tudo isso, para sintetizar de alguma forma o que foi feito e o que deve ser feito a partir de agora. A principal questão que tem que estar presente para todos os brasileiros hoje é a radicalidade política. E a radicalidade está sendo muito pouco compreendida ou usada de uma maneira que não é aquela que o Marx coloca, que é de tomar as coisas pela raiz. Ser radical é tomar as coisas pela raiz. Então, lutar pela Revolução Brasileira é tomar as coisas pela raiz dos trabalhadores, pela raiz sindical, pela raiz do movimento estudantil, pela raiz do movimento popular, por aquilo que possa transformar aquilo que hoje é uma pasmaceira da chamada representatividade democrática em abstrato para um processo revolucionário que de fato coloque a classe trabalhadora como protagonista. Essa é a radicalidade política que a Revolução Brasileira
vai conquistar e que prega para todos nós. Obrigada.